A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 25. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda pureza. Estamos estudando a carta pastoral de Paulo a Timóteo. Paulo ensina e instrui Timóteo, levando em conta o padrão bíblico, o comportamento cristão. Então é muito enriquecedor para nós. Nós podemos aprender muito com essas cartas pastorais. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo e uma para Tito. Se tu está assistindo hoje, eu te informo que nós já temos um vídeo na série Personagens Bíblicos sobre Timóteo e sobre Tito. Eram líderes, eram pastores jovens que Paulo estava discipulando, ensinando, instruindo. E aqui tem um ensino muito específico, porque como Timóteo era jovem, ele não poderia repreender um homem mais velho. Pelo contrário, ele tinha que exortar, quer dizer, conversar, aconselhar, como se fosse com o pai dele. E os mais jovens como irmãos, e as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda pureza. Então, o que está por trás desses 2 versículos iniciais? A autoridade, o respeito e a honra. Tu não pode achar que porque tu é o pastor, porque tu é o líder espiritual, tu é o líder religioso, tu é o bispo, que tu pode falar de qualquer jeito com qualquer pessoa. Não. O Espírito Santo que habita em ti, que habita naquela pessoa, não permite. Tu tem que tratar as mulheres mais velhas como mães, as mais jovens como irmãs, com pureza, os jovens como irmãos e os homens, né, os senhores como pais. É um princípio de autoridade. Se tu quer ter autoridade, tu tem que estar sob a autoridade de Deus. E a palavra de Deus é clara. Nós devemos honrar pai e mãe. Então, ele mesmo sendo pastor, mesmo que ele precise aconselhar, exortar, ele não pode repreender um homem mais velho. Ele tem que exortar de uma forma humilde, moderada e sábia. 3. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Que lição! Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, os homens morrem primeiro. Tem muitas explicações, muitas questões, mas as estatísticas dizem isso. Então, se o homem morre primeiro e morre mais, nós temos mais viúvas, né, do que viúvos. E isso era um problema, era uma questão, era uma demanda. Desde a igreja primitiva em Atos, que eles instituíram os diáconos justamente para servir as mesas por causa também das viúvas, porque estava ocorrendo uma situação entre as viúvas gregas e as viúvas judias. Vamos dizer assim,
estavam privilegiando aquelas que eram dos judeus, né, do que aquelas que eram dos gentios. E olha que interessante, esse é um assunto recorrente na Bíblia. E hoje em dia também. Só que hoje, às vezes, não são nem viúvas. São mulheres abandonadas, são mulheres divorciadas, são mulheres que estão passando por uma situação de desemprego, de doença, questões. E a igreja deve amparar, deve socorrer. Então a gente pode aplicar esse texto das viúvas para mulheres que não têm nenhum amparo, que não tem quem as ajude. E elas são verdadeiramente cristãs, são filhas de Deus e estão vivendo a vida da igreja e precisam de ajuda. Então é que Paulo está deixando bem claro para Timóteo que ele deve honrar as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Por quê? A Bíblia diz que Deus é o defensor dos órfãos e das viúvas. Deus protege o aflito, o necessitado. Então, uma viúva que não tem ninguém por ela, o próprio Deus vai cuidar, vai levantar homens e mulheres para ajudá-la. E aí ele explica, ó, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Porque se ela tem filhos, os filhos devem cuidar dela. Se ela tem netos, os netos devem cuidar dela. E aí tu não sobrecarrega a igreja. E a igreja pode se dedicar às viúvas que realmente estão totalmente desamparadas. 5. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Na outra tradução que falava as viúvas verdadeiramente viúvas. Porque o que acontece? Isso naquela época e hoje também. Tem mulheres que são viúvas, mas elas têm um provento, elas têm um sustento. Elas têm como ser amparadas, né? E outras são viúvas, mas não são tão viúvas assim, no sentido de que elas já têm outros relacionamentos e que muitas vezes são inadequados, vamos dizer assim, tá? Então aqui Paulo fala que a que é verdadeiramente viúva, ela espera em Deus e ela persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, ó, o que eu acabei de falar, mesmo viva, está morta. Porque às vezes a mulher não teve um bom marido, um bom casamento, uma situação, e ela se vê viúva e se vê livre, liberada, e começa a fazer coisas que não são dignas de uma mulher de Deus, que tem uma fé cristã. Então Paulo, consciente disso, alerta Timóteo, ó, que tem essas viúvas, tem essas mulheres que se entregam aos prazeres. E essas estão mortas, né? Elas estão erradas, estão pecando. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Então, deixa bem claro isso para elas, mas com aquele padrão. Exortando as mulheres mais velhas como a mães. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Esse versículo aqui é muito sério, gente. A gente viu no capítulo de ontem, o líder espiritual lá, o bispo da igreja, o líder religioso, ele tinha que governar bem a sua casa. Ele tinha que ter um bom testemunho. E aqui tá falando de novo, ó, que se alguém não cuida dos seus, então tu tem uma mãe, tu tem um pai, tu tem alguém passando necessidade na tua família, tu deve cuidar.
e não terceirizar para que a igreja cuide. Se tem alguém na família, se tem algum familiar, é ele que tem que cuidar. Porque se tu não ama a tua família, se tu não cuida da tua família, que tipo de crente tu é? Então tu tem que cuidar primeiro dos seus, especialmente os da tua própria casa. Porque, claro, dependendo das famílias, tipo a minha, existem famílias que têm muitas pessoas, né? Uma família muito grande, muito numerosa. Então, Paulo já dá um respiro aqui pra gente, porque diz assim, ó, da própria casa. Então, tu vai cuidar principalmente, especialmente, prioritariamente daqueles que são da tua própria casa. Se tu puder ir expandindo, abençoando, amém. Mas a tua maior responsabilidade é com aqueles que vivem contigo. E aí ele fala uma coisa forte, né? Negou a fé. Porque se a nossa fé é cristã e ela é baseada em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e tu não ama o teu pai, não ama tua mãe, não ama teu irmão, não ama tua irmã, não ama tua esposa, não ama teu marido, não ama teu filho, não ama tua filha, que cristão é esse que tu é, né? Então, tu é pior do que o descrente, do que aquele que não tem fé. 9. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Olha só. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Aí tu pensa, mas isso aqui parece... Não vou falar. Rigoroso. Então, eu vou te falar uma coisa. Pensa numa sociedade, numa cultura em que os homens morriam muito cedo. Às vezes, com 35 anos, eles morriam. E as mulheres, como eu disse, elas viviam e vivem mais. Então, como que a igreja ia sustentar essas viúvas por tantos e tantos anos, se elas não fossem verdadeiramente viúvas? Então, Paulo estabelece critérios muito importantes. Ter 60 anos. Então, até os 60 anos, ela pode trabalhar, né? Então, só vai ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos. Tem 60 anos? É como hoje em dia, né? 60, 65, pode se aposentar. Então, a igreja iria bancar, sustentar essas irmãs verdadeiramente viúvas. Então, ela tinha que ter mais de 60 anos, tinha que ter sido casada com um marido só, olha só. Aí tu vai dizer, mas por quê? Sim, porque se ela casou com um e ele morreu, ela casou com outro, quer dizer, ela nunca conseguiu construir nada, nunca ficou nada, botou tudo fora. O que aconteceu com a vida dela? Teve um casamento, teve 2 casamentos e não teve nenhum filho. Os filhos... Entende? Tem sabedoria aqui, gente. Ó. Então, casada com um só marido. Ela tem que ser recomendada pelo testemunho de boas obras. Quer dizer, ela, enquanto que ela era casada, ela era uma mulher de Deus, ela tinha bom testemunho, ela fazia o bem, ou era, sei lá, né? Aí fala, ela teve filhos e ela criou esses filhos. Ela era hospitaleira, generosa, querida, bondosa. Olha isso. Se lavou os pés dos santos, quer dizer, o que quer dizer lavou os pés dos santos? Se ela servia, ela era humilde, ela tinha um coração voltado para a igreja, para boas obras.
para os irmãos, para as irmãs? Socorreu os atribulados? Viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra? Então, tu pensa que não estão vendo a tua vida? Que as pessoas não estão te observando? Ou que as pessoas vão ter amnésia? Não, tá aqui, ó, na Bíblia. Tu plantou, tu vai colher. Tu foi fiel, Deus vai te abençoar, Deus vai te cuidar, te sustentar. Porque a igreja, a casa de Deus, a gente viu é a coluna e o fundamento da verdade. Então sim, tem que cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas essas viúvas têm que ser verdadeiramente viúvas. 11. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando que não devem. Bah, essa tradução aqui, ó, vai direto no alvo. O que acontece? Nós, mulheres, temos uma tendência, né, como eu já falei em outro vídeo até, de socializar, de se relacionar mais até do que os homens. Tem mais facilidade para conversar, mais simpatia, mais sensível, tá. E aí o que acontece? Elas estão viúvas e elas ficam ociosas, não tem o que fazer. Então elas ficam conversando, conversa vai, conversa vem, quando vê o que tá fazendo? Fofoca. E tá se intrometendo na vida dos outros, quer dizer, tá difamando a igreja, o evangelho, com esse mau comportamento. E fala sobre essas que se entregam aos seus desejos. E se tu te entrega aos teus desejos, tu tá te afastando de Deus, de Cristo, da palavra. E aí elas são condenáveis, ó, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Sim, porque elas estão envergonhando, né? Estão fazendo uma coisa errada. E aí é muito interessante, andando de casa em casa. Ah, elas têm tempo. A igreja tá cuidando delas, sustentando elas, o que elas fazem? Nada, né? Então, por isso que Paulo, pela experiência e o discernimento espiritual, né? Ele deixa bem claro que as viúvas que serão amparadas pela igreja têm que ter mais de 60 anos. Não é para incluir na lista as mais novas. 14. Ó, falando que não deve, nós mulheres temos que cuidar muito do que nós falamos. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Sim. É igual, né, nos nossos dias. Só que hoje em dia tem a questão do divórcio, da separação, do abandono, né, de outras questões. Mas, sim, mulheres sozinhas se tornam presas fáceis do pecado e de Satanás. Porque ele tenta, né, as viúvas ou as mulheres mais novas, mais jovens. Então, qual é o conselho? Qual seria a proteção, o antídoto para isso? Se casar, criar filhos, ser uma boa dona de casa, viver a vida comum do lar, aquilo que Deus planejou para as mulheres, a missão das mulheres, né? E assim, elas vão calar a boca do diabo, do adversário, porque elas não vão dar motivo para ele falar mal de nós, quer dizer, da igreja do Senhor Jesus. Imagina
uma pessoa pensa que está tomando uma decisão ou está vivendo a sua vida. Não, ela está influenciando o evangelho. Ela está dando um bom ou um mau testemunho. E olha que interessante quando ele fala de ter negado a fé, né, gente? Isso é muito sério. Porque a tua fé, ela se materializa nas obras. Uma fé sem obras é uma fé morta. É pela fé que a gente agrada a Deus. Então, tu tem fé em Deus, tu é cristã, tu tem essa fé, tu professa essa fé, então tu tem que ter um comportamento condizente com essa fé. Dar um bom testemunho. 16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Foi o que eu disse no início. E isso é justo. Diante de Deus, isso é justo, é aceitável, é correto. 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, outro ato de justiça. Tem um presbítero, tem um bispo, tem um pastor, tem um líder que é muito dedicado, que dá vida pelas ovelhas. Paulo está dizendo que ele deve receber em dobro. Ele deve ser honrado e abençoado com salário, com pagamento em dobro. Por quê? Porque ele se esforça. E no que ele se esforça? Na pregação da palavra e do ensino. Tem muitas atribuições, tem muitas funções, tem muita coisa que um homem de Deus pode fazer. Mas o principal é pregar o evangelho, pregar a palavra e ensinar, fazer discípulos. Ide por todo o mundo pregando o evangelho, né? Ensinando, fazendo discípulos. Então, quando essa for a ênfase, for o principal, for a prioridade, este presbítero deve ganhar em dobro. Pois a escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Porque uma pessoa não pode ser maltratada, assim, desprezada, marginalizada, porque ela está à frente da igreja. Ao contrário, ela deve ser honrada, porque esta é uma obra excelente, é um ministério superior, é algo que Deus chama, Deus separa. Então, quando a pessoa está semeando para ti o que é espiritual, está pregando o evangelho, está te dando a palavra, nada mais justo do que ela receba o que é material. E aí ele dá o exemplo de que como que o boi está pisando o trigo e ele não vai poder comer nada. Não vai atar a boca do boi, tu não vai amordaçar o boi. Porque se ele está trabalhando, coitado do boi ali, está vendo a comida e não pode comer, está com fome e não pode comer. E o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário, porque senão ele seria um escravo. E em Cristo não há mais escravos, né? Então a gente tem que ser coerente. Temos que ser honestos, verdadeiros, dignos, corretos, idôneos. Se o pastor, ele é um pastor esforçado, dedicado, que sempre traz pastos verdejantes para as suas ovelhas, ele deve receber em dobro. Ele é considerado merecedor. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, olha só. Tem pessoas que fazem um estardalhaço, fazem um escândalo, uma confusão. Só que a Bíblia é clara. É o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, um líder da igreja, especificamente de Éfeso, da igreja de Éfeso.
E ele está dizendo, ó, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que também era o princípio que Moisés estabeleceu e que o Senhor Jesus retoma, reforça, reitera no Sermão do Monte, que nós já estudamos e tem vídeos e tem uma série no canal sobre o Sermão do Monte. Então, não pode uma pessoa, uma mulher, denunciar o pastor. Cadê as testemunhas? Ah, vai um homem lá e denuncia. Cadê as testemunhas? Ah, vai 2 lá e denuncia. Então, vamos ver isso. 2 ou 3 testemunhas. Tu não pode caluniar. Tu não pode difamar. Tu não pode levantar falso testemunho contra um homem de Deus que está à frente do rebanho. Tu tem que ter honra. Tu tem que respeitar a autoridade, porque são homens investidos de autoridade, separados por Deus. A gente tem que temer, a gente tem que ter temor de Deus. Lembra de Davi que não tocou em Saul, tendo 2 oportunidades para fazê-lo? Eu não vou levantar a mão contra o ungido. Tem gente que tem uma vida desgraçada, amaldiçoada, porque se levantam contra as autoridades. E a Bíblia está claríssima aqui, o Paulo está falando claro sobre isso, hein? Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Porque eu vou te falar uma coisa. Aquilo que está oculto vem a público. O próprio Senhor Jesus disse isso. Tu não precisa sujar tuas mãos. Confia em Deus. Tudo que está escondido vai ser revelado. Mas tem que ter os critérios bíblicos para fazer isso. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. É exemplar, né? Tu vai falar para que todos temam. Mas olha o que está dizendo aqui. Quanto aos que vivem no pecado, aquela prática escandalosa, condenável, imoral, ó, presta atenção, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Imagina um exemplo, adultério, né? Se essa moda pega, né? Então tu tem que repreender sim, na presença de todos, para que todos temam. 21, eu dei um exemplo, tá? São vários pecados. São muitos pecados em que uma pessoa pode viver, mas eu dei este exemplo. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos, viu? Que coisa. Paulo, com toda a autoridade, ele diz, conselhos, Timóteo. Isso aí já é o respeito, né? A consideração. Sem discriminação. Então, guarde estes conselhos sem discriminação. Nada fazendo com o espírito de parcialidade. Quer dizer, porque esse é teu amigo, tu vai fazer de conta que tu não viu. Ó, aquele lá é desagradável, é chato. Ah, aquele lá eu vou pegar no pé. Não. Sem parcialidade, tá? Não, como é que eu falei? Nada fazendo com espírito de parcialidade. Quer dizer, pendendo para um lado, fazendo uma coisa para cá e para cá, não. 2 pesos e 2 medidas, sabe? Não, não pode ser assim. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Aqui é algo muito sério, muito importante, porque a Bíblia diz que nós devemos sim impor as mãos. Temos muitos exemplos e muitos estudos sobre isso. Mas o que Paulo está falando para Timóteo? Não se precipitar. Não ter pressa para impor as mãos sobre alguém. Porque aí tu vai, se aquela pessoa não for correta, tu vai estar sendo cúmplice dos pecados dela. Então fica puro. Não te contamina, não te precipita, não tenha pressa. O homem sábio discerne o tempo e o modo de fazer as coisas. Agora, olha aqui, esse aqui também. Esse aqui é outro versículo que pira, que deixa todo mundo assim. Não beba somente água,
Beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Quando eu falei sobre Timóteo, a gente viu que ele tinha uma personalidade assim muito frágil, sensível, delicada. Eu procurei explicar. E eu que, né, trabalho nessa área, eu sei que as pessoas assim, às vezes elas têm problemas gástricos intestinais, porque ficam muito tensas, muito nervosas. E isso aumenta a acidez no estômago e, enfim, não vou entrar em muitos detalhes. E o contexto de Efésios, pelos estudos, se fala que a água não era uma água tão boa, tão saudável. E ele já tinha uma predisposição, talvez uma gastrite nervosa, alguma questão no estômago. E Paulo está dizendo para ele, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então seria uma forma de não tomar essa água que não era tão boa e também para aliviar essa acidez. É o que se explica deste versículo. Paulo não está se contradizendo, porque quando ele fala, o que a gente estudou, né, ontem, sobre não ser dado ao vinho ou muito vinho, como que ele ia falar isso agora? Então são questões diferentes e vinhos diferentes, né? Era algo mais parecido com o suco de uva, neste caso aqui, para o estômago de Timóteo. É o que os historiadores estudiosos explicam. E eu concordo. 24. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Ai, eu li muito mal, né? Vamos ler direito. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Mais tarde, tá difícil. O que acontece? Isso aqui me lembra a lepra em Levítico, que tinha algumas lepras que dava para esconder debaixo das roupas. E outras saíam na barba, saíam no rosto, saíam em lugares do corpo que eram notórios. Então, o que a lepra simbolizava? Pecado. E aqui, Paulo está dizendo para Timóteo, dentro dessa ideia da precipitação, da pressa, da juventude, que eu sei que nós, quanto mais jovens, mais precipitados e impulsivos somos. E com a maturidade a gente vai desenvolvendo a capacidade de observar, de pensar, de orar, de agir com mais calma. E imagino que também essa gastrite ali, né, que eu falei para vocês, talvez uma ansiedade de Timóteo, Paulo, que o amava e o cuidava e o estimava como um filho, fala para ele assim, ó, tem alguns pecados que não vão aparecer agora. A gente até percebe que tem alguma coisa errada, né? Mas eles só vão se manifestar mais tarde. Os pecados de alguns são notórios. Tem lepra que aparece, mas tem outros que só vão se manifestar mais tarde. Tem gente que a gente descobre que não era de Deus só depois que ela morre, que os pecados vêm todos à tona. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Então, assim como tem pessoas, que eu sempre falo, né? Assim como o Ayrton Senna, que era famoso e fazia muita filantropia, era muito generoso e não queria que ninguém soubesse, só depois da morte dele que viu quantas pessoas e instituições e famílias, enfim, ele ajudou. Então, às vezes também, só vão saber depois. Então, a gente não pode ter pressa para julgar, não se precipitar. É assim que eu entendo. O que a gente aprende com este capítulo 5 de Timóteo? Honra as viúvas verdadeiramente viúvas.
que esperam em Deus e perseveram em súplicas e orações noite e dia. Então, se tu é uma viúva verdadeiramente viúva, tu sabe que Deus vai te cuidar. Então, o que tu faz? Tu vai orar, tu vai suplicar, tu vai pedir, tu vai ser piedosa, né? Tu vai estar humildemente na presença de Deus. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, nós podemos dar um bom testemunho começando pela família. Aí eu me lembro daquele de Atos que Jesus falou, né? Que era Jerusalém, a Judéia, né? A Samaria até os confins da terra. A gente vai crescendo. Então, cuida de ti, cuida da tua família, cuida da igreja. Vai caminhando, vai crescendo, vai recebendo cada vez mais de Deus e servindo cada vez mais. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice dos pecados dos outros. Conserva-te puro a ti mesmo.